Antes de começar, se este vídeo te ajudar a entender melhor a história do Brasil e o mundo em que a gente vive hoje, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Esse projeto é independente, não tem patrocínio e é minha única fonte de renda. Cada apoio, cada curtida, cada inscrição é o que mantém este trabalho vivo. Há datas que parecem distantes, mas continuam vivas dentro da gente. 7 de outubro de 1932. Um dia quase esquecido, mas que deveria estar nos livros, nas escolas, nas conversas. Foi quando nasceu um dos movimentos mais controversos e perigosos da história do Brasil, a Ação Integralista Brasileira. O Manifesto de Outubro não foi apenas um texto político, foi um projeto de país, uma promessa de ordem, moral e unidade nacional. Palavras bonitas, mas que, lidas com atenção, revelam algo sombrio, a tentativa de vestir o autoritarismo com as cores da bandeira. Naquele momento, o Brasil era um país em crise. A República Velha tinha acabado de cair, Getúlio Vargas assumia o poder prometendo modernizar o país, mas enfrentava revoltas, disputas regionais e o caos econômico deixado pela crise de 29. O mundo também estava em evolução. Enquanto o fascismo de Mussolini marchava pela Itália e o nazismo de Hitler ganhava força na Alemanha, muitos brasileiros olhavam para fora e viam nestes regimes uma resposta rápida à desordem. Foi nesse clima de medo, desemprego e incerteza que Plínio Salgado, escritor e jornalista paulista, lançou o Manifesto de Outubro, um texto que prometia reorganizar a nação, unir o povo, acabar com as divisões políticas e combater o comunismo e o liberalismo vistos como doenças estrangeiras. Na prática, o manifesto fundava a Ação Integralista Brasileira, um movimento nacionalista e autoritário inspirado no fascismo europeu, mas com sotaque brasileiro. A frase que resumia tudo era simples: Deus, pátria e família. Parece familiar? Pois é. 90 anos depois, essa mesma palavra continua sendo usada para mascarar velhos discursos de medo e obediência. O manifesto falava em unidade da nação, mas o que propunha era a eliminação das diferenças. Criticava partidos, sindicatos, minorias e movimentos sociais, acusando-os de dividir o Brasil. Defendia uma hierarquia rígida, um Estado forte, uma juventude disciplinada, uma moral cristã como base da sociedade. Os integralistas acreditavam que o Brasil devia funcionar como uma grande família onde cada pessoa cumpria um papel e questionar a autoridade era quase um pecado. Nas ruas, eles vestiam camisas verdes, saudavam com o braço direito erguido e gritavam Anauê, uma palavra indígena que quer dizer meu irmão. A saudação parecia exótica, nacional, brasileira. Mas a estética, os uniformes, os desfiles, o culto ao líder, vinha diretamente das ruas de Roma e Berlim. O símbolo do movimento era a letra grega sigma, que representava a soma. A ideia era simbólica, somar todos os brasileiros em uma só vontade. Mas na prática, quem não pensava igual era excluído. E foi assim que o integralismo cresceu. De pequenos grupos de estudo, virou um movimento de massa, com núcleos espalhados por todo o país, jornais próprios, marchas e até milícias armadas. Chegou a reunir centenas de milhares de pessoas. Plínio Salgado era tratado como um chefe nacional. Seu discurso misturava fé, nacionalismo e moralidade. Parecia prometer redenção, mas o que ele oferecia era obediência. A força do integralismo estava no seu time. Ele surgiu num país desigual, desiludido e desorganizado, onde as pessoas queriam respostas rápidas. E foi aí que o autoritarismo se apresentou como solução. Sou atual no mundo em que fake news substituem livros, em que discursos simplistas ganham espaço nas redes, é fácil entender por que ideias assim voltam a circular. Porque o integralismo não morreu. Ele foi reciclado, reeditado, transformado em memes, símbolos e palavras de ordem. Hoje, grupos ainda celebram o Manifesto de Outubro, usam o mesmo vocabulário, as mesmas bandeiras e às vezes até o mesmo uniforme. Isso exige uma leitura crítica, porque a história não volta, mas ela rima.
É fundamental entender por que esse movimento funcionou em 1932, porque tanta gente acreditou que abrir mão da liberdade era preço da estabilidade. Por que tantos jovens se viram representados pela disciplina e pela farda? A resposta está no medo. O medo da crise, o medo da mudança, o medo do outro. Quando a sociedade perde a confiança no diálogo, no conhecimento e nas instituições democráticas, abre-se o espaço para quem promete ordem e pureza. Mas a história mostra que, por trás dessas palavras, o que esconde é controle, censura e violência. Estudar o Manifesto de Outubro não é revisitar o passado por curiosidade, é reconhecer um alerta, porque o integralismo, assim como outros movimentos autoritários, nasce sempre que o medo vence a empatia, e a promessa de salvar a pátria substitui o compromisso com a cidadania. E isso nos traz uma questão essencial: o que o Brasil aprendeu com tudo isso? O que significa ser cidadão num país que tantas vezes flertou com o autoritarismo em nome da ordem? A história nos convida a fazer um pacto diferente, um pacto pela memória, pela reflexão e pela coragem de pensar. Porque compreender o passado não é viver nele, é aprender a não repeti-lo. A história não é o que passou, é o que ainda pulsa dentro de nós, em cada escolha, em cada silêncio, em cada voto. Se esse vídeo fez você pensar, deixa nos comentários o que te mais chamou a atenção nesse período da história. Você tinha ouvido falar do Manifesto de Outubro? Acha que essas ideias ainda ecoam no Brasil hoje? Curte o vídeo, se inscreve e, se puder, apoie financeiramente o canal. Assim, a gente continua produzindo conteúdo livre, crítico e independente. A história é feita de memórias e lembrar é um ato de resistência.